Pode ser, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso curso Teologia Sistemática Fácil. Nós já estamos aí no nosso 9º módulo, certo? E nós vamos falar hoje de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, ela é muito mais complexa. Por quê? Porque ela vai nos falar da grandiosidade desse projeto chamado salvação. Porque a salvação, irmãos, é muito mais do que simplesmente livrar o homem do pecado. A salvação é um ato de amor de Deus por nós. Deus nos amou e nos amou de tal maneira que o que ele fez? Ele doou o seu unigênito, único no gênero, certo? Doou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que entregar a sua vida, depositar a sua fé nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo de João 3,16, que é o versículo mais conhecido a respeito da salvação, da doação de Jesus, né, como aquele que morreria por nós, quando nós lemos esses versículos, para nós parece tão simples, porque nós convivemos com ele. Mas ele fala de algo muito tremendo e poderoso, que é a salvação. Tá? E o que é salvação? O termo salvação, ele está contido no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tá? E ele vai falar desta questão de um Deus que deseja tirar o homem da vida de pecado que ele deliberadamente assumiu o risco de viver. Tá? Quando nós falamos no caso de Adão, nós falamos naquele pecado da desobediência a uma ordem diretiva de Deus, que ele não deveria comer da árvore do bem e do mal. Tá? E quando ele assim fez, ele tomou a decisão de viver uma vida distanciada com Deus. E desde Gênesis, o Senhor Deus, ele vem articulando o seu projeto chamado salvação, ok? E nós vamos ver aí uma série de personagens bíblicos que vai trazer esse cunho salvador no seu nome, tá? Nós vamos ver José, nós vamos ver Josué, nós vamos ver Jesuá, né? Ou Josué também lá nos livros de Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, tá? Todos esses nomes, eles têm em comum o quê? A noção de salvação no seu nome. Por exemplo, José, tá? A tradução do nome José é semelhante de Jesus e Josué. O Senhor salva. E José, ele recebe um nome muito característico lá no livro de Gênesis, quando o faraó vê quem era José, ele recebe o nome de Zafenate Paneia, certo? Zafenate Paneia, que é exatamente a tradução do egípcio, né? O Senhor Salvador de toda a terra. Então, quando nós olhamos para este sentido, nós vamos ver que Deus, ele vem trabalhando este projeto de salvação, de redenção, de restauração, desde o princípio dos tempos, ok? Desde que o homem caiu, o Senhor tem ali um projeto. Se você for no card aqui em cima, você vai entrar nos vídeos que nós falamos sobre hamartiologia, tá? Nesses vídeos nós vamos explicar toda a estrutura e mecânica do pecado. Então vai lá, assista, compreenda. Se você não assistiu esse vídeo, você precisa assisti-lo para poder compreender esta necessidade de salvação. Então, a doutrina da salvação, ela vai se ocupar do quê? Do plano redentor de Deus, do plano salvífico de Deus, para resgatar o homem de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não é algo que o homem faça, mas é algo que o homem fez para, em contrapartida, o homem tomar a decisão de viver por Cristo. Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos ter muitas expressões de Deus salvando o seu povo. Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos vendo a questão da retirada do Egito.
Tá? Quando Deus tira o seu povo do Egito, Deus está mostrando exatamente o processo de resgatar o homem, certo? De tirar o homem do meio do pecado. Nós vamos ver que o povo de Israel lá em Êxodo, eles se rebelaram contra a vontade de Deus. Em determinados momentos eles resistiram à vontade de Deus, mas quando eles viram a grande obra que o Senhor estava fazendo, o que aconteceu? Eles aceitaram este projeto de Deus. Tá? Quando Moisés vai diante dos líderes ali, né, dos cabeças das famílias, você vai vendo eles resistindo. Mas o que acontece? Quando eles veem a mão de Deus agindo e agindo em favor deles, eles compreendem a necessidade desta aceitação do projeto de Deus. É isso que nós vamos tratar da questão de aceitar a Jesus, é aceitar o projeto que o Senhor está realizando, é aceitar o que o Senhor está desenvolvendo, tá? Então nós precisamos aí compreender esta questão de salvação. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma expressão que é exatamente assim: Yeshua, Kavá e Yehová, ou seja, Yeshua, certo? Não na questão do Yeshua, do Salvador, do Messias, mas é de salvação, de livramento. Kavá é espero e Yehová é o Senhor Jeová. Né? Isso daí está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 18. Então, você vai ver ali que na bênção em que Jacó estava ordenando aos seus filhos, ele já vai colocar uma expressão de salvação, ou seja, a tua salvação, Senhor, eu espero, ou espero a sua salvação, tá? Então, é muito importante nós compreendermos que existe uma mentalidade, desde o princípio, dessa necessidade de se alcançar a salvação. E antes que o homem pudesse pensar em Deus, ele já pensava no homem. Deus já pensava no homem. O homem já estava presente nos pensamentos de Deus. Tá? A Bíblia vai falar de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor Deus, ele já tinha um projeto para o homem. Talvez o projeto original fosse que não houvesse o pecado, não houvesse a necessidade de salvação. Mas o Senhor, desde o princípio, ele nunca é pego de surpresa. O Senhor não foi pego de surpresa na questão da queda do homem. Mas o Senhor tinha um projeto para a redenção, para resgate deste homem que estava imerso nos seus pecados. Então, a salvação é um projeto de um Deus que elegeu em Cristo Jesus os homens para ser salvos. Da mesma forma que Israel foi eleita em Abraão para ser a nação da promessa, o povo escolhido, a igreja ela é eleita, ela é escolhida por Deus aonde? Em Cristo. Por quê? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, vai dizer que nós somos salvos pela graça. Nós não temos merecimento, nós não temos motivos para ser salvos. Então, pela graça, nós somos salvos. E a Bíblia vai dizer, isso não vem de vós, certo? Eu não posso fazer nada para a minha salvação, tá? É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é para todos. Mas eu tenho que num determinado ponto da minha vida, tomar a decisão de escolher se eu vou continuar, se eu vou ser salvo buscando a Deus, ou se eu vou continuar vivendo em pecados. Por quê? Porque em nenhum momento o Senhor, ele vai nos obrigar a fazer alguma coisa, tá? Lembra que nós estudamos em angelologia? Tá aqui o cardzinho também, né? Quando nós estudamos a doutrina dos anjos, que os anjos, eles caíram, né, na rebelião de Lúcifer. O Senhor não podia ter cortado, como os paranaenses nós aqui dizemos, não podia ter talhado o assunto, mas o Senhor permitiu. Para quê? Para que pudesse aqueles que servissem a Deus, servissem de plena escolha e pudessem viver eternamente
com Deus, ok? Então, a questão da salvação, o homem não pode fazer nada sozinho, além de responder a esta oferta graciosa de Deus, certo? Além de responder positivamente, espero, né, que todos os homens respondam positivamente, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o projeto de Deus é que todos, veja bem, todos os homens venham à salvação, ou seja, saiam do lugar onde estão, imersos nos seus pecados, nos seus dilemas, no seu afastamento de Deus, e vão ao encontro de Deus. Saia daqui e chegue aqui, saia do pecado e chegue em Deus. Então esta é a noção do Senhor, porque o Senhor deu, o Senhor ofereceu, mas cabe a mim, cabe a você tomarmos a decisão se aceitamos ou não esse presente, tá? É bem simples. Você está no supermercado, tá? E daí você passa no supermercado ali, você tem uma banca de degustação, tá? Bom, igual esse tempo atrás nós passamos, estava uma linguiça muito cheirosa, estava lá a banca de degustação, ok? Muitos passavam e iam embora. Agora outros, sendo eu, escolhi parar ali, ok? Quem estava oferecendo? Era a fábrica, existia ali uma pessoa que era um intermediário que estava assando ali, tá? E eu poderia ter passado e nem tchum, como muitos fizeram. Agora eu escolhi abraçar aquela causa, certo? Eu escolhi ser participante daquela degustação. De uma forma bem grosseira, nós podemos explicar assim a questão da salvação, tá? A salvação ela está disponível para todos. Existe um organizador, certo? Que projetou toda a salvação, que é o Senhor Deus. Existe um intermediário, que está, no caso ali era a mulher que estava fazendo, né? Estava assando. E existe alguém que nos atrai, certo? No caso ali seria o aroma daquela linguiça nos atraía. Aquela mulher, aquela pessoa, representa Cristo, que é quem faz, quem nos preparou a salvação. O Espírito Santo é aquele que nos atrai, porque o Evangelho de João vai nos dizer que é Jesus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, tá? Então, é um trabalho em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos levam a esse pleno conhecimento da salvação. A degustação está ali, certo? Você pode escolher ser participante ou você pode escolher passar direto. A salvação, ela é destinada a todos os homens, certo? Todas as pessoas. Mas o escolher se eu vou aceitar esta salvação, se eu vou rejeitar esta salvação, se eu vou parar e experimentar, ou se eu vou só parar e olhar, ou se eu nem vou parar, essa escolha é minha, tá? Então essa é a questão central do tema salvação, é a minha escolha, o que nós vamos chamar de livre-arbítrio, ou seja, a condição que o homem tem de escolher se vive ou não com Deus. Veja bem, irmãos, sobre o livre-arbítrio. Se você for procurar ele dentro da tua Bíblia, né, for procurar lá livre-arbítrio, você não vai encontrar. Porque tal qual a questão da Trindade, o livre-arbítrio ele não está na Bíblia. A palavra livre-arbítrio igual Trindade e outros temas não está na Bíblia, certo? Por exemplo, se você for procurar onipresença, não está na Bíblia. Onipotência, não está na Bíblia. Trindade, não está na Bíblia. Livre-arbítrio, também não. Mas são conceitos bíblicos, ok? São conceitos bíblicos. Então, quer ver um texto bem simples que vai nos explicar muita coisa? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Romanos 10 e 9. Tá?
Na concepção de Paulo, a pessoa precisa o quê? Confessar. Mas você vai confessar aquilo que você crê, certo? Vamos voltar, certo? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 3, a questão do Éden. O homem, ele tomou a decisão de desobedecer a Deus, certo? Deus falou, não coma, ele falou, vou comer. Deus falou, não pegue, ele falou, vou pecar, tá? E o que isso fez? Fez o homem cair da presença de Deus. Ele perdeu a comunhão. Quando Cristo veio, ele veio o quê? Para reatar os laços desfeitos. Ele veio para quê? Reaproximar o homem de Deus, certo? Lembra, se você for ver o desenho do livre-arbítrio, da armatiologia, eu fiz um desenho que explicava o que é a questão da separação, tá? Você vai lá e confere, já deixei o card ali, ok? Então, a partir desse momento, o homem, ele precisa tomar uma decisão de confessar com a sua boca e confessar o quê? Que Jesus, ele é o Filho de Deus, ok? Então, Paulo vai deixar bem claro essas questões de escolha. Veja lá, 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, você pode fazer tudo, mas nem tudo vai refletir na eternidade positivamente, certo? Se você decidir beber, matar, fumar, prostituir, você pode fazer. Mas o que vai acontecer? Isto vai afetar a sua vida espiritual, porque você vai se afastar de Deus quando Ele proíbe essas coisas. Então aí que entra a questão do livre-arbítrio, o nosso livre desejo de escolha, de fazermos ou não. Se você fuma, se você bebe, se você prostitui, né? Tudo isso te afasta de Deus. E o que é o pecado? É errar o alvo. O nosso alvo é Deus, nós nos afastamos dele, tá? E nós precisamos também, irmãos, compreender o que é a questão da graça, tá? O que é a questão da graça? Eu quero ler, eu não vou cantar, certo? Porque se eu cantar eu vou perder a tua audiência. Eu quero ler com vocês um trecho do hino 518 da harpa cristã, tá? Ele vai dizer assim: por seus pecados está o pecador, qual pobre náufrago sem salvador, que triste sorte perece no mar, nada se cansa e vai afundar. Daí o coro diz assim: orando joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desapareça nas profundezas do mar. O salva-vidas não queres lançar ao que se afoga nas ondas do mar? Que morte horrível tem o pecador, que não aceita o bom Salvador. O verso 3. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o salva-vidas lançado dos céus, que Cristo te pode salvar hoje até, o Salvador segura com fé. Então, esse hino, para mim, é uma poesia divina, tá? E ele vai falar exatamente desta condição. O que é o homem? O homem é um ser à deriva. Ele está como um náufrago, ele está lançado ao mar, ok? Mas Jesus, ele vai ao encontro deste homem e ele é lançado a este homem, tá? O Senhor Deus o lança do céu a este homem, oferecendo a salvação. Agora, o homem pode aceitar ou não, tá? E a obrigação de levar as pessoas a Cristo é nossa, certo? Ele está morrendo, então nós levamos o salva-vidas até ele. A obra é de Deus, Jesus é o salva-vida, mas somos nós que lançamos ele ao pecador, ao que está afundando. Então, aí nós entramos na questão da graça. Lembra que nós já lemos Efésios 2 e 8? Pela graça sois salvos.
Então, o que é graça? A palavra graça, ela vem do grego e ela vai trazer para nós o sentido de um favor não merecido, algo que você não merece, você não tem mérito para aquilo, mas a salvação, ela vai te encontrar, Cristo vai te encontrar e vai te oferecer a mão para te ajudar, para te afastar do pecado, para te fortalecer, para te levantar. Então essa é a questão da graça. E é muito interessante nós notarmos um pensamento de Agostinho de Tasga, né? E ele vai dizer assim, a graça de Deus não encontra homens aptos à salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Ou seja, o homem não tem merecimento, mas a partir do momento que este homem abre o seu coração, decide abrir o seu coração, o que vai acontecer? Esta graça vai tornar este homem favorável a Deus, ok? Então, nós estamos aí no primeiro vídeo que nós estamos falando a respeito da soteriologia da salvação, tá? Nós vamos parar por aqui e eu te espero na nossa próxima aula para nós falarmos sobre os 3 pilares da salvação, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.